Amados, nós estamos desde ontem, desde terça-feira, falando sobre a maneira como Deus tem escolhido os seus filhos, filhas, dentro desta caminhada de fé. E nós descobrimos que houve um momento na história em que Deus procurou um justo na terra e não achou. Houve momentos, o próprio Abraão, que reivindicou esse direito, dizendo: Senhor, mas se tiver 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, tu destruirás? Não. Senhor, 40? Não. 30? Não. 20 e 10? Aí ele falou assim: não destruirei por amor a este 10. E aí ele parou, porque ele disse assim: bom, vou parar por aqui, porque eu creio que Deus já entendeu a mensagem. Lá está o meu sobrinho, e eu gostaria que o Senhor o salvasse. E Deus disse assim: olha, o que Deus quis dizer é o seguinte: fica tranquilo, porque se depender de mim, eu vou, por amor a ti, pela justiça que tu tenha colocado, eu vou salvar o teu sobrinho Ló e seus parentes, filhas, Porém, houve um momento na história que Deus procurou realmente, como nós lemos aqui em Jeremias, depois lemos em Ezequiel, quando Deus disse assim: olha, se tiver 3 homens na terra, Noé, Daniel e Jó, contudo, se eu fizer justiça a essa tal terra, ele vai supor, essa tal terra, por amor e pela justiça que eles exerceram, eles vão salvar apenas a sua alma. Abraão conseguiu salvar a família de Ló e as suas filhas, Porém, houve um momento então que a justiça realmente do homem é muito falha. E se não for Deus realmente, na pessoa bendita, nos justificar, nós estamos perdidos. E a gente começou a entender o propósito de Deus para que homens nessa terra e mulheres pudessem transportar a glória de Deus ou guerrear as guerras de Deus. Tinha que ser dentro de um critério, E a gente falava sobre Davi. E eu não li ontem, eu deixei para ler hoje, Salmos de número 89, versículo 20 ao 25. Deus achou a Davi. Eu acho muito lindo, porque Deus está procurando na terra homens e mulheres, repito, para que executem, para que exerçam funções no corpo de Cristo, para que sejam os transportadores da glória de Deus nessa terra. E se não houver os critérios pré-estabelecidos por Deus, não tem como. E a gente falava que Deus está procurando, não é homens perfeitos, nem mulheres perfeitas, mas que sejam valentes. E a gente falava até ontem sobre os valentes de Davi, vamos dar continuidade. Mas este versículo de Salmos de número 89, versículo 20 ao 25, diz assim: achei a Davi, meu servo, e com o santo óleo o ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei aos que o odeiam. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e o meu nome será exaltado, veja só, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão, o mar, a mão direita, porei também a sua mão no mar, e a sua direita nos rios. E aí continua aqui falando sobre a posteridade, que não iria faltar sucessores no seu rei, na sua família. Pois bem, quando Deus escolhe alguém, que ele unge alguém, essa pessoa ela tem o livre-arbítrio de viver dentro dessa unção ou fora dela, dentro do propósito de Deus ou fora dele, Por isso que nós temos o livre-arbítrio. E a gente sabe que quando Deus escolheu a Davi, Deus o protegeu de todas as formas e maneiras. Tanto é que Davi ele vai morrer de velhice, diz a palavra de Deus. E
Homens como Benaia, né, Samá, Eleazar, ou alguns chamam Eliezer, né, que foi os 3 guerreiros de Davi. Só que esse Benaia, entre os 30, né, e entre os 3 a nível de classificação, esse Benaia não quis entrar. Mas teve vários, eram 30 homens que eram os guerreiros de Davi, os valentes de Davi. Agora é interessante porque houve um momento na história que Adonias, ele tenta ser o rei no lugar de Salomão. E aí Natã, ele vai conversar com Betseba, diz assim: olha, Betseba, eu não sei se você está sabendo, mas o Adonias, ele está assumindo o trono. Nem Davi está sabendo, ninguém está sabendo. Não convidou os grandes guerreiros, entre eles o próprio Benaia, não convidou Abiatar, que era o sumo sacerdote, mas está usando, aliás, não convidou Natã, né, o grande sacerdote, o grande profeta, não convidou Salomão, não convidou ninguém, mas agora está tomando o reino quase que à força, porque o pai está velhinho, o pai está morrendo, e ele quer assumir antes do tempo. E aí Natã foi lá e falou com Betseba: olha, está acontecendo assim, 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 e ele está fazendo um complô. Interessante, por que ele não convidou Natã, o profeta, não convidou Salomão, o futuro rei, que era o seu irmão, Agite, que era a mãe, a 6ª esposa de Davi, e quem sabe tinha aí um complô e ela estava, quem sabe, nesse complô, a Bíblia não revela. E interessante que Absalão tinha sido o homem mais bonito da terra. Nunca houve e nunca haveria outro. E esse Adonias, filho de Agite, que era a 6ª esposa de Davi, ele era bonito, não tanto quanto, mas era um dos homens mais bonitos de Israel. E ele, não só por isso, mas por ter um coração talvez em rebeldia, né, se levantou contra o próprio pai, Davi, contra o irmão por parte de pai, que é Salomão, e se levantou contra os sacerdotes, se levantou contra o profeta. E quando você lê, por exemplo, 1 Reis 1:18 ao 20, diz assim: agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. Betseba quando foi conversar com Davi. Natã lhe avisa Betseba e ela corre lá. Porque na verdade, ela está correndo o risco de morte, juntamente com seu filho Salomão. Porque se ele assume o reinado, ele tinha total poder e autoridade para poupar e tirar vidas. E aí a própria Betseba vai dizer assim, ó: e matou vacas e animais, cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, menos Salomão. Quer dizer, vai dizer assim, ó: Abiatar, o sacerdote, a Joabe, esse Joabe que tinha sido um dos guerreiros de Davi, agora passou para o lado de Adonias, né? Ele era o capitão do exército, mas o teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, aos olhos de toda Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor depois dele. Por que eu estou contando essa história? Para vocês entenderem que, por mais que você seja ou tenha sido um valente de Deus, um ungido de Deus, se você não prestar atenção, você pode passar para o outro lado. E se passar para o outro lado, meu filho, você vai estar fora do propósito e Deus vai te punir. A todos, diga-se de passagem. Agora, você começa a entender por que nós falávamos ontem que Benaia, né, significa o Senhor constrói. Porque Davi depois vai escolher, aliás, Salomão, né, vai escolher o próprio Benaia para que ele seja o grande ministro do exército, né, o grande senhor, humanamente falando, do exército do próprio Israel, né, ou particularmente dele também. Então a gente descobriu ontem que Benaia era uma pessoa que aprendera a viver sob pressão, e a gente tem que entender isso,
porque é nesse momento que ele se posiciona, ele se coloca no lugar de Salomão, ao lado de Natã, o profeta, ao lado do sacerdote, né? Porque enquanto Adonias está lá, entre aspas, assumindo o trono, há uma outra saída ao lado de Deus, junto com todos os grandes guerreiros, a favor de Davi, que já está morrendo, diga-se de passagem. E por que Deus havia escolhido esse Benaia? Porque ele era um homem confiável. Então, o verdadeiro valente, né, nós estamos na parte segunda dessa mensagem, o verdadeiro valente é aquele que sabe viver debaixo de pressão, mesmo quando a sua liderança lhe está contrariando. É um homem confiável, porque Davi confiava nele, né? E a gente começa a entender o princípio de Deus e por que Deus escolheu esses homens. A gente falava sobre a atitude de Benaia, né? Quando ele passa por crises, por neve, vocês estão lembrados ontem, né? Quando ele vai até a caverna, época de neve, ele vai simplesmente dar uma olhada. Isso antes de Davi ser rei. É bom que se diga, né? Porque ele já era o guarda pessoal, né? Ou aquele soldado de elite pessoal de Davi, que ele ia preparar o caminho, ele era o batedor, ele ia na frente. Então, quando Davi queria se esconder nas cavernas, mesmo em tempo de frio, né? De geada, de neve, lá estava ele preparando o ambiente. E aí que nós falávamos ontem que este homem entra dentro da caverna e pega um leão à unha, mata o leão, limpa o trecho para que o lugar esteja preparado para aquele que seria o rei. Não era ainda, seria o rei de Israel. Então a atitude de Benaia em ir na neve se refere aos nossos dias, que mesmo quando a igreja está fria, quando a igreja está sem condições, às vezes você olha assim, a frieza espiritual, ela começa até pela liderança, você sabe como se pôr, como se posicionar. Não podemos viver numa igreja em que nós olhemos para ela vendo tantas deficiências, tantas dificuldades, e a gente faça vistas grossas, ou dê as costas, né? O pastor, quando olha aquela pessoa dando as costas, né, para o seu ministério, para si mesmo, né? Às vezes a pessoa não quer mais permanecer naquele lugar e aí começa a criar um monte de pretexto, que é a frieza, que representa aqui essa neve, né? Então, se Benaia significava o Senhor constrói, eu preciso ter esta característica. Se sou valente de Davi, se sou valente de Deus, melhor dizendo, né? Como foi Benaia, o valente de Davi, e outros, a gente vai falar aqui sobre Samá, ainda hoje. Então, 2 Samuel 23, 22 é assim: e essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais afamado, porém os 3 primeiros não chegou, que nem eu falei para você, né, no início. Então, ele era considerado um dos 3 mais poderosos dentre os 30, mas ele não queria essa posição. Quem declarou que ele era entre os 3 melhores foi o próprio Davi, porque Davi viu as condições, a maneira como ele se comportava diante das circunstâncias. Então eu sempre penso assim, né, como é difícil em nossos dias nós encontrarmos pessoas que têm essa colocação, estas virtudes, podemos dizer, porque todo aquele que é um valente de Deus, ele não olha o tempo, ele não olha a distância, ele quer estar comprometido com a obra de Deus ou com aqueles que estão comprometidos com a obra de Deus. É muito triste, eu sei, quando você está comprometido com Deus e você vê pessoas apenas envolvidas. Eu sempre dou exemplo, né? Num namoro, você vê a diferença daquele que está comprometido com aquela moça e a moça com o rapaz, daqueles que estão apenas envolvidos. O comprometido é aquele que está pensando em casamento, em conhecer toda a família, levar ao noivado, se preparando e tudo mais. Na obra de Deus tem aqueles que são apenas envolvidos. Se você disser, vamos fazer uma churrascada, ele está lá. Vamos fazer isso, está lá.
mas não há o comprometimento espiritual dentro do próprio caráter, dentro da visão do trabalho, né? Então, covardia, irmãos, ele pode estar em todos os lugares. A valentia, talvez não, mas a covardia é muito fácil achar todos os dias na igreja. Você vê aquela pessoa que o pastor faz aquela campanha muito abençoada, né? Às vezes investe até dinheiro forte da igreja, trazendo missionários, fazendo com que a igreja ela tenha, né, uma visão, mas ele não está nem aí. Pode mexer com célula, pode mexer o que for. Ele arrumou um jeitinho confortável, né, de tosquenejar, arrumou um jeitinho e ele está ali esperando a vinda de Jesus, dormindo como aquelas 5 loucas. Quando que os valentes não. Os valentes estão sempre atentos, sempre prontos. Você lembra de Gideão? Quando Israel tinha 32.000, Deus disse a muita gente, manda os covardes para casa. A Bíblia diz que 22.000 foram para casa descansar. Quando que daqueles 10.000 o Senhor ainda falou assim, tem muita gente, manda eles beberem água no rio, e há de ser que aquele que beber, pegando como se fosse uma concha a água, trazendo na mão, segurando a espada ou a lança, e lamber como cão, olhando, quer dizer, precavido, esperto, são esses que você vai contar. Irmãos, 9.700 homens tiveram que voltar para casa também, sobraram apenas 300 valentes. Como é que se faz guerra? Com soldados valentes, capitães valentes, generais, homens que estão à frente não apenas para ver o circo pegar fogo, mas guerreando as guerras. Davi foi chamado para guerrear as guerras de Deus. Por sua vez, a unção que estava sobre ele atraiu o quê? Guerreiros. Qualquer guerreiro? Não, os valentes. Olha que coisa interessante. E a gente viu, e eu gostaria de falar hoje sobre isso, porque aquele leão foi só um treinamento. Ele vai agora enfrentar um homem grande, um homem poderoso. Porque 1 Samuel 23:21 diz assim, matou também um egípcio, homem de temível aspecto. Tinha este uma lança na mão, mas Benaias desceu a ele com um cajado, arrancou-lhe a mão, a lança, e com ela a matou. Então aquele leão lá na caverna, que representa a neve, frieza espiritual, mas que Benaias estava sempre firme, procurando realizar o propósito de Deus, foi lá, matou o leão, conseguiu. Agora diz a palavra de Deus que ele vai ter que matar o gigante. Ora, quem é que tinha matado um leão? Davi. Quem é que matou o urso? Davi. Quem é que tinha matado o gigante Golias? Davi. Veja que essa unção atraiu Benaias. Então a unção que você respeitar é essa que você vai atrair para você. E as pessoas na mesma unção que serão atraídas para você. Não fique triste por aquelas pessoas que não respeitam a tua unção. Não fique triste por aqueles que não entendem a tua visão, que não estão nem aí com você. Deus levantará outros, meu filho. Nós não queremos que ninguém se perca, que ninguém se desvie, que ninguém saia da igreja, mas existem pessoas que atrapalham a obra de Deus. Não pense você que Deus vai permitir que aconteça, que pessoas venham te atrapalhar. E se elas vierem, o próprio Deus vai te dar condições de você enxergar e ver o mal, o joio, o lobo dentro do próprio rebanho. Por isso que eu não me preocupo. Até pessoas que vêm de outra igreja, obreiros que vêm de outra igreja, trabalhar com a gente. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus, deixa rolar. Preste atenção com o rebanho, cuide do rebanho, porque existem lobos que vieram para destruir o rebanho, né? Mas logo, logo as máscaras caem e vai aparecer o verdadeiro valente. Então o verdadeiro valente não é aquele que prega bem lá no altar, não é aquele que assume uma liderança. Não, o verdadeiro valente é aquele que está com o seu líder nas horas de dificuldades. Este homem aqui, você veja, o próprio Davi não precisou
lutar contra esse gigante. Ele já tinha matado o gigante Golias. Esse gigante agora, que queria assumir, né, uma posição, ou quem sabe até destruir o próprio Israel, agora foi nessa atitude preventiva que Benaia foi ao encontro do gigante egípcio, homem terrível que tinha nas mãos uma lança. Para a época, aquela lança seria uma escopeta nos dias atuais. Porém, ele com um cajado. O que é o cajado? É o símbolo do pastor. Quem era Davi? Um pastor. Qual foi a pessoa que ele atraiu para o seu ministério, para a sua vida, para o seu reinado, futuro reinado? Alguém que realmente tinha esse princípio pastoral, que cuidava do rebanho. É tão bom quando você tem ao teu lado aquela pessoa, pastor fulano, eu não vi na igreja. Aquela ovelhinha, me parece que está entrando numa gelada aí, no inverno espiritual aí. E essa pessoa vai atrás. Às vezes nem o pastor precisa saber, mas ele está lá aconselhando, só não faça isso, nós vamos orar, se você quiser que eu leve o assunto para o pastor. Não, eu estou voltando para a igreja, fica tranquilo, é um momento difícil, estou na caverna, estou no inverno, estou nessa frieza espiritual. E esse Benaia foi um gigante. E note que ele venceu o gigante. Quando eu falo de um gigante egípcio, está falando do sistema, está falando de religiosidade, está falando de dar as costas para Deus. Esse gigante, ele pode ser, irmãos, dentro das filosofias, dentro até, né, o sistema mundano. Eu vejo assim que cada vez que a palavra de Deus fala sobre o Egito, né, é o sistema mundano entrando muitas vezes em nossas casas, principalmente no nosso coração. Hoje você vê muitas pessoas deixando de ir para a igreja por causa do quê? De futebol, Big Brother, novelas. São pessoas que estão no inverno, espiritualmente falando, e esse Benaia, ele vai lá, mata o gigante, quer dizer, o sistema, ele consegue matar aquele gigante, ele consegue primeiro tirar com o cajado a lança da mão do gigante do Egito. E aí ele pega a espada do gigante e mata. Corta o pescoço, não sei, eu sei que matou o gigante. Isso já havia acontecido com aquele que Deus tinha ungido, o rei sobre Israel. Então Benaia construiu a sua própria história, vencendo os inimigos de Davi, os gigantes que se levantavam contra Davi, os leões que estariam lá à espreita na caverna, esperando Davi, porque inimigo não dá trégua, né? Ele foi exaltado, sim, na época de Davi, mas Deus estava reservando coisas melhores para ele, para Benaias. Tanto é verdade que quando Adonias assume, qual é a missão que o próprio Salomão dá, juntamente com a mãe, juntamente com Natã e juntamente com os outros guerreiros? Que ele fosse realmente, estivesse ao seu lado. E ele estava do lado. Tanto é que quando colocaram Salomão num burrinho para levar até o trono de Davi, quem é que estava lá? Benaias. Depois, quem é que Deus vai mandar? Quem é que Salomão vai mandar para tirar a vida de Adonias? Benaia. Tanto é que Adonias, ele corre para o templo, vai colocar a mão no chifre lá para alcançar a misericórdia, né? Mas ele tinha cometido um delito muito feio. O homem, quando está fora do propósito de Deus, ele só faz besteira, né? Só asneiras. Porque Adonias, ele vai pedir em casamento para a mãe de Salomão, né, Betseba, a própria mulher, ou a jovem virgem que colocaram junto com Davi para aquecê-lo. Chegou um momento quando ele pegou ali seus 70 anos, ele já não tinha mais força física, não tinha mais vigor, um homem marcado pela guerra, né, esperando só a hora de dormir no Senhor. Então ele não se aquecia, não tinha como aquecer o seu corpo. Então tiveram uma ideia: vamos escolher uma virgem, uma mulher formosa, bonita, e vamos colocar junto dele para aquecê-lo. E ela devia ser muito bonita, porque o próprio Adonias, quando o pai morreu, foi querer tomá-la como esposa. Isso foi uma afronta terrível para Salomão,
foi aí que ele passou a sentença sobre a sua própria cabeça, né? Adonias, quando tomou essa loucura. Imagine que ele casar com aquela que tinha sido a esposa do rei. Para nós, talvez não tivesse nenhum problema na nossa cultura, mas na cultura judaica, naquela época, era uma ofensa terrível, porque quando Betseba vai reivindicar a esposa para Adonias, Salomão diz assim: o que tu queres mais? Queres o trono também? Não é? Ou tu está passando para o lado de Adonias? Se você ler ali, eu acho que 1 Reis capítulo 4 em diante, você vai ver a besteira que Adonias fez, e Betseba também foi iludida a reivindicar. A mãe, eu acredito que foi a mãe, né, que a mãe de Adonias também reivindicou. Eu não estou muito a par agora nesse momento, mas eu vou dar uma olhadinha, amanhã eu explico direitinho para vocês. Irmãos, deixa eu falar agora. A Benaia foi um show, foi um grande valente, né? Existiram homens na terra que realmente dá gosto até de lembrar da sua história, né? Davi e tantos outros, né? Josué, Caleb, Gideão, homens que marcaram a história, deixaram o seu marco pela sua valentia, porque Deus estava com eles. Porque não adianta você ser um valente, que nem Adonias, que era o capitão do exército, que deu muitas vitórias para o rei Davi, mas que se levanta contra no final, e começou no espírito e terminou na carne. Você conhece vários assim, até pastores, começaram bem, porém o final foi trágico, foi triste. Então, entre os valentes de Davi está Samá. 2 Samuel 23, 11 e 12, assim: depois dele, de Benaias, né? Depois dele era Samá, filho de Agué, o Harita, ou Arahita, né? Em algumas traduções. Os filisteus se haviam juntado em Lei, onde havia um terreno cheio de lentilhas. Você já ouviu falar sobre essa história, quem sabe? E o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Já vou explicar por que esse grande livramento num pedaço de terra, que lentilha na época, irmãos, era como mato. Por que esse cara vai defender esse pedaço de terra com lentilhas? Já vou explicar. A história do grande guerreiro chamado Samá é, sem dúvidas, uma das mais importantes dos 30 guerreiros e que serve de grande lição para nós cristãos hoje. Primeira lição que eu aprendo é que lentilhas só era plantado nas encostas das terras, nas beiras dos rios, e não tinha muito valor naquela época. Porém, os filisteus queriam esse pedaço de terra porque era um ponto estratégico para tomar toda a terra de Israel. Sabe como? Às vezes o teu pedaço de lentilha é aquela ocupação que você tem dentro do louvor, dentro do grupo. É apenas um secretário dentro da igreja. Ou você diz assim: eu sou apenas o vice, eu sou apenas o terceiro tesoureiro. Irmão, cuide, porque muitas pessoas, elas começam por baixo para querer tomar todo lugar, ou tomar os cargos por completo para poder destilar o seu veneno. Então, quando eles olharam e viram que os filisteus vinham pelas encostas do morro para tomar aquele pedaço de terra, eles gritaram, e aparece Samá, o valente de Davi, que começou assim pela manhã matar os filisteus, e quando foi à tarde que eles olharam, estava ele com a espada na mão, a arma seca, de tanto sangue que ele havia derramado, exausto, que quando foram tirar a espada dele, estava grudada na mão, diz a palavra de Deus. Agora, quem eram os filisteus? Eram homens malignos que odiavam o povo de Deus, homens gigantes, alguns deles altos, sanguinários. Segundo Eusébio de Segarés, né? Eles com 12 anos eram separados para ser treinados e desde cedo aprendiam a odiar os israelitas. Sabe como os palestinos hoje odeiam os judeus?
e alguns judeus odeiam os palestinos, assim como existe esse Estado Islâmico com ódio do mundo, ódio dos Estados Unidos, né? Não digo todos, mas uma grande parte dos muçulmanos odeia os Estados Unidos. Eles eram treinados, assim como são os muçulmanos, não estou falando todos, né? Porque existem os muçulmanos ortodoxos que são apenas religiosos e que não querem tirar a vida de ninguém, querem viver a vida deles, né? E têm o direito de viver a sua vida, a sua religiosidade, mas há hoje extremistas, né? Que vêm querendo destruir não só os Estados Unidos, todos aqueles que são contra Allah. Agora vejam, eles tinham vencido o povo de Israel na batalha de Ebenezer. Isso se deu em 1050 a.C., afirma o historiador Eusébio. E agora eles estavam ali diante do povo e na iminência de tomar todas as terras de Israel, a começar por esse pedacinho de terra na encosta, para poder ter estratégia. Porque daí ele fechava ali a encosta do mar e ninguém mais podia sair ou entrar. Veja o quanto é importante um guerreiro, um valente, aquele que tem o Espírito de Deus dentro da igreja, dentro do departamento, na secretaria, seja qual for o lugar no corpo de Cristo ou dentro da própria igreja, organismo e organização, né? Organismo é o corpo de Cristo, organização é a forma como se administra a igreja. E agora eles estavam ali diante do povo. Para que aquele pedaço de terra? Simplesmente por causa das lentilhas? Não. Lentilhas eles iam pisar. Não estavam nem preocupados com isso. Agora, é exatamente nesse momento que entra na história o valente Samá. Queria lutar por um pedaço de terra e não por... ia lutar por uma terra toda, não por apenas um pedaço de terra. E a Bíblia revela que os homens haviam fugido de lá e sabe até mesmo quem havia fugido, né, para tentar assumir. Então eu acredito que quando eles viram, eu digo os covardes, né, quando viram que os filisteus estavam se aproximando, fugiram gritando: olha os filisteus, e aí surgiu Samá. E os guerreiros de Davi, esses homens, os guerreiros de Davi, me traz no meu coração uma alegria muito grande de saber que Deus sempre levantará ao nosso lado homens para nos dar o livramento. Então, às vezes, onde você menos espera, lá está aquela pessoa pronta para lhe ajudar. Por que eles eram covardes, aqueles que fugiram? Não porque eles estavam com medo dos filisteus, é porque lentilhas não valia nada. Então, isso, o que eu vou... Né, na cabeça deles, eu vou perder minha vida por causa de um pedaço de terra aí que planta lentilhas? Não, de maneira nenhuma. Então, talvez tinha muitos guerreiros lá que poderiam enfrentar aqueles gigantes e matá-los também, mas eles menosprezaram o lugar onde eles estavam. E eles não contaram dizendo assim: meu Deus, eles não estão afim de pegar as lentilhas, eles estão afim de pegar a terra. Alguns diriam assim: que eu lutar por causa de um pedacinho de terra desse, por causa de lentilha, não é isso que fique aí com as lentilhas, aí nós temos mais o que fazer. Então, até os dias de hoje, lentilhas não vale muita coisa. Quem vai ao supermercado sabe muito bem que é bem difícil que dê valor a lentilhas. Você já viu pessoas fazendo pesquisa para saber quanto é que está o quilo da lentilha? Interessante, né? Porque a lentilha é um cereal que o que vai deixar ela enriquecida é como você faz ela, qual é o produto que você vai adicionar a ela, carne seca, costelinha de porco, ou do jeito que você faz, né? A lentilha mesmo não tem muito valor. Então eu coloquei aqui, será que fazemos pesquisa, né, e nos preocupamos em saber quanto é que está o preço da lentilha? A gente se preocupa com o preço do feijão, o preço do arroz, o preço do azeite, mas eu nunca vi precisar dizer: olha como está cara a lentilha, não é verdade?
Então, naquela época, tinha até um paradigma nesse sentido. Jacó havia vendido a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E o povo de Israel, eles não eram muito fã de lentilha, não. O povo não dava muita importância. Havia uma cultura que só se podia plantar lentilhas em lugares áridos e de difícil acesso. Plantava-se no resto da terra, nas beiras dos rios, nas encostas. Se eles quisessem saber se a terra estava improdutiva, a experiência era feita com lentilhas. Era como mato, você jogava, aquilo pegava. Então, os filisteus não estavam ali por causa da lentilha, eles estavam ali por causa da terra estratégica, para poder tomar conta dos pontos estratégicos, né, da guerra, e ali tinha um interesse maior do que apenas lentilhas. Por que então Samá lutou por esse pedaço de campo cheio de lentilhas? Né? Eu sempre digo assim, irmãos, é porque só valoriza a bênção aquele que de fato tem responsabilidade e acima de tudo é agradecido. Samá chegou naquela terra endividado, junto com aqueles 500. Entre os 500 tinha 30, que eram os mais fortes e os mais habilidosos, e entre esses 30 tinha 3 que se destacavam, e um deles é Samá. E ele sabia de onde Deus tinha tirado ele. Então ele disse: o quê? Eu sei, eu estou nesta guerra, o meu coração está nesta guerra. Eu sei qual é a intenção desses filisteus. Eles não estão aqui por causa de lentilha. Eles estão aqui para ocupar todo o espaço de Israel, todas as terras de Israel. E ele sabia. E a gente só dá valor, irmãos, à bênção quando a gente recebe. Só valoriza a bênção aquele que recebe. E Samá, eu coloquei aqui, Samá chegara naquela terra endividado, ferido de alma, e deram a ele aquele pedaço de terra, e ele havia pago o preço e não iria permitir que os filisteus roubassem a sua terra. Agora ele começa a defender desde o nascer do sol até a tarde, enquanto ele não matou o último daquele exército enviado, ele não sossegou. Então esse primeiro lugar é que ele valoriza a bênção de Deus. A casa é pequena, o bairro é difícil, o carro é velho, mas valorize, porque às vezes o inimigo quer tirar aquilo de você, porque ele está querendo armar para você perder coisas muito mais valiosas. Segunda lição que aprendo com Samá é que não podemos fugir, pois a fuga não faz parte da vida de um verdadeiro guerreiro. Estamos diante de uma geração em que é mais fácil fugir do que enfrentar as batalhas da vida. Hoje, fugir dos problemas é a coisa mais comum, porém eu te digo, em nome de Jesus, não fuja. Deus está levantando os Benaias, os Samás da vida, que não fogem das guerras do Senhor. Não estão nem aí com cara feia. Seu irmão cumprimentou na porta, seu irmão convidou para o aniversário. Não, ele está disposto a viver ali dentro do propósito de Deus. Se Deus está levantando guerreiros valentes nesses últimos dias, é agora que, quem sabe, Deus quer que você lute por um pedaço. Talvez lute, sabe, por um departamento na igreja que você vê que está acontecendo coisas erradas lá. Não é você ser fofoqueiro, é você proteger aquilo que é muito importante para você. Há muitos egoístas, muitos que só pensam no seu umbigo, só pensam na sua família e esquecem que nós estamos engajados, estamos comprometidos com a família das famílias, que é o povo de Deus. De nós valorizarmos mais o lugar onde Deus nos colocou, como Samá fez. É nesse dia que Deus manda lhe dizer que o fato de você valorizar o seu pedaço de lentilha, Deus vai te honrar. E você vai ver esses homens sendo honrados depois. Valorize o que Deus deu para você cuidar. Chega de fugir, está na hora de você parar no lugar que você está, ou voltar para o propósito onde Deus havia te colocado e passar a viver a vida que Deus lhe propõe. Terceira lição que eu aprendo com Samá é que as adversidades da vida, elas podem me levar a 2 caminhos. Ou me levará às frustrações e eu fujo como um covarde, ou me levará ao pódio. Meus amados, foram as adversidades da vida que me trouxeram até aqui. E eu posso dizer isso com o coração limpo, com a alma limpa, com a minha mente, tranquila,
porque eu já enfrentei muitas lutas no meu ministério, muitas dificuldades, pessoas se levantaram, amigos se levantaram, lideranças se levantaram, me chamaram de fanático religioso, de pregador de heresias. Meu Deus do céu, quantas besteiras eu já ouvi, principalmente com relação ao Peniel. Meu Deus, estou nem aí. Falem, digam, façam o que quiserem, nada disso me atingirá. Por quê? Porque quando você deixa essas coisas te atingir, é porque você deixou de ser valente, deixou de ser guerreiro. Sabe, a grandeza de Deus na vida da gente é tão forte que eu ficar perdendo tempo, irmãos, com soldadinho raso, que às vezes nem é de Deus, porque quando é de Deus a gente respeita. Pode ser uma criança, pode ser quem for, se é guiado pelo Espírito de Deus, opa, vou baixar aqui a minha cabeça, vou ouvir o que Deus tem para mim através dessa pessoa. Agora, quando você vê que pessoas estão inventando coisas, falando besteira a teu respeito, e você deixar isso, sabe, deixar você preso àquele sentimento de falta de perdão, nada disso. Então, meus amados, foram as adversidades da vida que me trouxeram. Houveram momentos na minha vida, na minha peleja, né, que eu olhei e disse para mim mesmo, meu Deus, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para essa pessoa? Por que essa pessoa me odeia? Por que essa pessoa não vai de jeito nenhum? Você sabe quando a pessoa não vai com você. Você consegue você consegue ver no olhar, né, da pessoa, e você vai deixar isso te abater? Então foi Deus que me colocou, irmãos, nas adversidades da vida, usando pessoas até que a gente amava. Porque é muito fácil identificar o mal em nossos inimigos. O difícil é você identificar o mal nos nossos amigos, que estão ali, né, entre aspas, nos ajudando. O homem de Deus, o senhor é um homem usado por Deus, que maravilha, pode contar comigo. Irmão, mas pode contar mesmo? Ou essas pessoas estão assim, irmãos, sabe, sempre dentro desse ciclo vicioso, querendo tomar o lugar, querendo, sabe, ser alguém que jamais será, porque esse não é o caminho que Deus traça, não é o caminho que Deus nos propõe. Eu vi vários quebrando a cara, porque quiseram tomar o lugar do pastor Irineu, quiseram tomar o lugar do pastor Mário de Oliveira. Ora, se tivesse trilhado o caminho certo, Deus não os colocaria? Qual foi a dificuldade de Deus colocar Davi como rei sobre Israel, com toda a fúria do próprio Saul? Olha a fúria aqui de Absalão, de Adonias, os próprios filhos se levantaram contra o rei Davi, e aonde que derrubaram ele? Não conseguiram derrubar, por quê? Porque ele era um ungido de Deus, Deus escolheu ele. Deus diz assim, olha, achei o meu servo Davi e com meu óleo santo ungi, e fez promessas. Ele vai estender o braço para o mar, o outro braço para os rios, não lhe faltará sucessores, porque assim o Senhor lhe diz. Então foi um dos homens mais importantes de Israel, depois assume o seu filho, que também governou e foi o homem mais sábio da terra, e os demais, e os 50 filhos de Davi. Aonde que foi parar esses homens? Irmãos, você vê alguns se destacando, os outros se rebeliaram, se levantaram contra as autoridades constituídas. Mesma coisa hoje. Se levante contra o teu pastor para você, onde você vai parar? Você vai cair, meu filho, a tua queda vai ser estrondosa, assim como o próprio Satanás, Lúcifer, né, que se transforma em Satanás dentro do seu livre-arbítrio, e ele caiu e fez o estrondo, estradalhaço mesmo. Quarto lugar, eu aprendo com Samar que, defendendo o meu pedaço de lentilhas, eu estou defendendo o meu futuro e o futuro do meu povo e da minha família. Defenda a sua igreja, defenda o seu pastor, defenda a visão do seu pastor, deixe a pessoa falar, fale nada. Às vezes é um parente, às vezes é um grande amigo. Nossa, já vieram falar tão mal de alguns pastores para mim. Assim, vamos orar. É mesmo, rapaz, que coisa terrível. Olha, não é boato isso aí. Não, pastor, não é boato, é verdade. Depois se descobriu que não era boato. Era mentira da grossa, mentira mais terrível. Porque aquela pessoa não gostava da outra.
E você vai ter isso sempre. Só que as pessoas não aprendem a viver o verdadeiro evangelho. Então eu aprendo com o Samar que eu vou defender o meu pedaço de lentilha, lugar onde Deus me posicionou. Sabe? Tive tantas oportunidades para sair da quadrangular, né? Gente que se levantou contra o pastor Irineu, contra o pastor Mário, olha, vamos montar nossa própria igreja. Irmãos, se este for o propósito de Deus, não é na base da rebeldia. Se Deus dissesse, se Deus falasse, então é diferente, sabe? Eu conheço alguns amigos até que saíram da visão quadrangular, mas saíram para quê? Para somar no reino. E não tem dificuldade nenhuma de voltar para a igreja evangélica quadrangular, porque tanto a igreja deles quanto agora, aquela pessoa que fez, sabe, entristeceu o coração do próprio pastor que lhe pregou a verdade, que estava lá com ele, né? Não, porque eu tenho um chamado. Meu irmão, não existe esse tipo de coisa, não existe esse tipo de chamado. Vai até um ponto, chega ali e começa a andar igual caranguejo para trás. Aí você vai ver essas igrejas de fundo de quintal aí, nada contra as igrejas pequenas, mas as igrejas que foram organizadas dentro de uma rebelião, só se Deus mudou de pensamento. Se Deus mudou de pensamento, então ele vai ter que anular a sua própria palavra. Porque eu não acredito no Deus que mudou a sua forma de ser, a sua forma de fazer, a sua própria obra. Então não permita que as pessoas denigrem o seu pedaço de lentilha. Deixa ele dizer algo aqui. Se você não valorizar o seu campo de lentilhas, Deus jamais confiará algo maior na sua vida. Olha, esses homens, mais precisamente Benaias, ele vai se tornar no futuro, para o futuro rei de Israel, que é o próprio Salomão, ele vai ser o grande líder do exército. A gente falou ontem, né, sobre um assunto interessante, que quando o próprio Davi, né, ele sai fugido, bem dizer, porque o próprio rei queria matá-lo, Saul, né? E aí ele está lá na caverna de Escalon, e aí chega alguns desses guerreiros que eu estou falando para você. E não só das tribos de Israel, mas aí você vai ver que veio com estes, né, alguns homens que eu jamais, no meu ponto de vista, na época, eu traria para junto de mim, né, que eram simplesmente, né, os quereteus e os peleteus. E aí eu fui estudar ontem a respeito dos quereteus e os peleteus, e é uma coisa bastante interessante, porque os quereteus e os peleteus, eles eram uma ramificação do próprios filisteus. Eles eram inimigos, como é que pode? Só que eles se ajuntam com Davi, os inimigos de Israel, os quereteus e os peleteus. Sabe o que Davi fez? Davi colocou eles como os guarda-pessoais, aqueles batedores que iam na frente. Enquanto Adonias tinha 50, Davi tinha aproximadamente uns 2.000. Se a pessoa você ter 2.000 soldados de guarda pessoal, o cara que tem, imagina você hoje saindo de casa com 2 guarda-costas, 10 guarda-costas, 50 guarda-costas. Só que agora você tem aproximadamente, mas que fosse 1.500 de cada tribo, porque dá a entender que eram pequenas tribos, mas que tinham saído dos filisteus. E você ter sangue de inimigo, e você ter esses camaradas do teu lado ali. E aí você vai ver esses quereteus, esses pelezeus, com o próprio Davi. Você vai ver eles depois na posse do reino de Salomão, e eles vão viver sempre ao lado do rei. Sempre ao lado do rei. Os inimigos. Agora, irmãos, quando você começa a ver dentro da igreja pessoas que não defendem o seu prato de lentilha, que não defende o seu pedaço de lentilha, o lugar da sua bênção, porque menospreza, está menosprezando aquela pessoa, menosprezando aquela visão. Então eu me lembro quando lá em Paranaguá,
meu pai me deu, a princípio, jovens para liderar, né? E eu julgava as pessoas que todos que estavam ao meu lado, né, eram pessoas dignas, pessoas que estavam me ajudando e tal, mas não eram os quereteus, nem os pelineus. Periteus eram inimigos, né, que se levantavam contra a gente. E eu me lembro de uma cena assim, de uma pessoa que foi levar algo que não era verdade e tentando assim julgar meu pai contra mim, a igreja contra mim, né, dizendo: o Moacir está fumando escondido. Naquela época, meu irmão, era apenas um presidente jovem. Você até pode ter ficado fraco na fé. Você fica fraco na fé, isso é uma coisa muito normal, né? Não deveria, mas acontece. Frieza espiritual acontece, né? De você não estar bem. Às vezes uma pessoa vai de férias, quando volta, já volta meio fracão na fé, né? Deveria ter se mantido, mas é no nosso campo de lentilha que os inimigos se levantam, porque eles querem o lugar onde nós estamos. Não é apenas o que nós estamos fazendo. Pode ser, mas a intenção é algo muito mais abrangente. Talvez comece por aqui, mas o alvo é lá. O altar é assumir a igreja, é dispor, né, se dispor, guerrear, mas não as guerras do Senhor, as suas próprias guerras para tentar se levantar e assumir o lugar. Então, graças a Deus eu fui vacinado contra isso e sei que se você está no propósito de Deus, jamais. Deus prometeu para Davi: não faltará sucessor. Ainda que teus filhos pequem, mas contudo eu tenho uma aliança contigo, Davi, e não faltará sucessor. Tanto é verdade que o próprio Jesus vai sentar no trono de Davi nos 1000 anos de paz nessa terra, né? Quinto lugar, eu aprendo que o campo de lentilhas não vale nada para quem não plantou. A minha igreja não é fácil, pastor, difícil. Sabe, pastor, não tem visão, o meu grupo lá está caído. E o que você está fazendo para levantá-lo? Qual é a mão que você está estendendo para ajudar o teu pastor? Será que você está sendo um guerreiro do bem ou do mal? Repito, quinto lugar, aprendo com Samar que o campo de lentilhas não vale nada para quem não plantou, nunca plantou, mas para Samar tinha muito valor. Os que não valorizam o seu campo de lentilhas são aqueles que não pagaram o preço por ele, são aqueles que não trabalharam na terra, não araram, não adubaram, não plantaram e etc. Quem sabe alguém lhe diga: largue esse cargo, largue essa igreja, deixa isso aí para lá, né? Larga a mão desse filho rebelde, isso não tem mais jeito. Mas permita ele dizer algo: só valoriza o seu campo de lentilha o que pagou o preço. Quantas noites mal dormidas. Por isso que a mãe, muitas vezes, quase sempre, né, a mãe não larga seu filho, por mais que saiba que o filho é um viciado, por mais que saiba que o filho é alguém que está numas erradas, mas ela vai ver o sofrimento que ela teve de colocar aquele filho no mundo, de cuidar, de tratar, né? Quem passa de longe assim diz assim: esse casamento não vale a pena, não vale a pena continuar, esse homem é muito ruim, esse homem não presta, né? Este homem, ora, se esse homem está te batendo, eu sempre digo isso, vá denunciá-lo, não fique sofrendo em casa, levando beliscões, tapas, porque algo pior vai acontecer. Não estou te amaldiçoando, é que essa pessoa, ela precisa ser freada, e só a justiça dos homens para fazer isso. Mas eu estou orando. Se é agressivo, tem que orar, mas tem que denunciar também, porque essa pessoa não presta. Essa pessoa aí é uma pessoa de uma índole terrível, e aquela pessoa possessiva, aquela pessoa que, se você não for dele ou dela, não é de ninguém. Prefere matar e depois até se matar. Então, abro aqui esse parênteses para falar isso para você. Então, quem passa de longe diz: o seu casamento não vale nada, seu filho não vale nada, esta igreja, esse pastor não sabe te valorizar, essa igreja não tem muito valor, essa igreja só acontece coisas erradas. Irmãos, porém só valoriza aquele que pagou o preço.
Eu vejo pessoas que saíram de 62, meu Deus, o inimigo conseguiu o que eles queriam, o que os demônios queriam, conseguiram. Tirar você do seu pedaço de lentilha. Foi ali que Deus salvou você, foi ali que Deus prosperou você, foi ali que você teve seus filhos, apresentou no altar, fez o casamento, e agora, por causa de uma pessoa, ou por causa de meia dúzia de pessoas, eu fugi do propósito de Deus. Volte para o seu campo de lentilha, meu filho. Faça a sua parte, defenda o seu campo de lentilha. Ele é pequeno, mas é seu. Ninguém valoriza o seu cargo na igreja, mas foi Deus que lhe deu. Que não defenda o seu campo de lentilhas não pode crescer, não pode trabalhar com o rei. Como é que Deus vai honrar você se você menospreza as pequenas coisas, os pequenos eventos da igreja, os cultos, os trabalhos, o seu campo de lentilha? Temos que valorizar, temos que dar honra, porque Deus colocou você neste local, neste lugar. Amanhã eu quero falar sobre Eleazar, o guerreiro. A gente aprende tanto, irmãos, com esses guerreiros, com esses homens. Que coisa maravilhosa é quando você tem do lado pessoas que sinceramente estão sendo verdadeiras. Pastor, pode contar comigo. Mas pode contar mesmo. Pode contar que eu vou fazer um estrago nessa igreja. Pode contar que eu vou infernizar a sua vida. Não é esse tipo de coisa, meu irmão. Isso aí é para homens malignos, para inimigos de Deus. Deixa o inimigo, deixa esse pessoal fazer o que eles quiserem, porque Deus vai tratar com eles. Agora, deixa-me falar algo a você e encerrar essa parte nesta manhã. Quem sabe o que está faltando para você é você voltar ao primeiro amor. Nós não deveríamos ter perdido, mas houve uma época na minha vida que eu perdi o primeiro amor. Depois, graças a Deus, Deus fez nascer novamente, ou voltou este amor pela sua obra, pelos irmãos da igreja. E às vezes nós estamos na contramão de Deus e não sabemos. O próprio Benaias, ele poderia sim ir com Adonias, porque você vai ver que ele coloca Abiatar como sacerdote, e ele vai colocar alguém como o chefe do seu exército. Mas ele preferiu ficar ali, não queria nem ser contado com os três, que eram, entre os 30, 3 se destacavam, mas ele não queria essa glória para ele. Ele queria honrar Davi, mas Deus está olhando, toda semeadura que você fizer vai haver uma colheita. E olha só, ele não foi esse guerreiro não foi muito destacado no reino de Davi, honrado por Davi até na hora da morte, que quando ele vai escrever a respeito, ele vai dizer assim, interessante, porque a última carta de Davi, a gente vai estar falando amanhã também, que na última carta dele, ele está falando que Deus esteve com ele o tempo todo, que o Espírito Santo lhe revestiu, que nenhum dos seus inimigos, mas ele faz uma pausa, e vai assim, meu Deus, como eu poderia esquecer dos meus guerreiros, E aí ele vai falar sobre os guerreiros, e ele coloca na sua última carta, exaltando os seus guerreiros. E esses guerreiros, com a morte de Davi, eles são esquecidos? Não. Vai haver a promoção, porque é justamente no reinado de Salomão que esses guerreiros, tanto Samar como o próprio Benaias, que a gente falou aqui, foi completamente honrado na sua plenitude. Então, às vezes, nós olhamos e olhamos e olhamos e a gente diz assim, meu Deus, como é que pode? Será que Benaias, ele não esperava isso? Olha, irmãos, ele não queria ser nem contado entre os 3. Puxa, era um status. 30 homens, você está em 3º lugar, 2º lugar, 1º lugar. Então, para o momento, isso era muito importante. Muito importante. Mas ele nunca quis, ele queria sim estar no propósito de Deus. Mas Deus preparou algo melhor, e ele foi ministro do exército no reino de Salomão. Ou foi o grande general na época, do próprio Salomão. Então seria hoje ministro do exército, Imagina você ser ministro do exército, é uma honra,
não é verdade? Só que ele não foi com Davi, mas foi com Salomão. Amados, eu quero orar por vocês, já encerrou o tempo, né? A gente começou hoje um pouquinho mais tarde, 10h10, eu acredito, ou 10h15, e nós estamos encerrando essa parte. Amanhã nós vamos dar continuidade aos heróis de Davi, aos guerreiros de Davi, aos valentes de Davi. Que Deus te levante como um grande valente aí na igreja, ou na sua igreja, e você que está afastado, volte, porque um líder não pode estar sentado no banco. Um líder sentado no banco atrofia e morre. Satanás quer isso, ver você inerte, você sossegado. Eu já trabalhei muito para Jesus, e agora estou dando um tempo. Irmãos, cuidado que pode ser esse último tempo, de todos os aspectos. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus nós queremos colocar na Tua presença todos estes valentes, todas estas mulheres valorosas e valentes que o Senhor tem levantado nas igrejas, em todos os lugares, até mesmo dentro da empresa, dentro da fábrica, dentro da firma, aonde eles estão. Sempre o patrão quer ter ao seu lado grandes homens, grandes mulheres que defendam a sua empresa, o seu produto. Meu Deus, imagine eu trabalhando numa empresa, falando mal dela e elogiando a outra empresa do qual não vem meu salário, não vem recurso nenhum. É assim que acontece com algumas pessoas. Estão ali na igreja reclamando, estão ali falando mal da igreja e elogiando uma outra igreja. Ah, Senhor, quantos que são infiéis à visão que o Senhor tem nos colocado. Pai, a estes eu peço misericórdia e tratamento, porque eles precisam passar por um grande tratamento, difícil tratamento, porque dependendo da índole, dependendo do caráter, dependendo dessas pessoas, elas terão que passar por um tratamento mais rigoroso. Não que eu deseje isso, Senhor, mas é a necessidade. Portanto, Deus, aqueles que já estão no propósito, que não caiam nessas ciladas grotescas, tão legíveis, de pessoas querendo nos levar à bancarrota, querendo nos levar ao fim do poço, ao fundo do poço. Pai, nos ajude, por favor, a entendermos o Teu propósito como valentes, como guerreiros, como homens de Deus. E essas mulheres, como mulheres de Deus, se posicionem a partir desse dia, hoje, dia 10 de outubro de 2019, que nós possamos estar assumindo esta responsabilidade como guerreiros, como Benaia, como Samar, que lutou pelo seu pedaço de lentilha, não apenas pela lentilha, mas pela terra, por aquele lugar estratégico que era para os filisteus e que muitos não olhavam com esses olhos, mas Samar olhou e destruiu seus inimigos, protegendo aquele pedaço de terra. Que nós possamos fazer isso. Eu oro também por aqueles que estão doentes, acamados, pastora Nadir, que está se recuperando. Passa a Tua virtude, Senhor, ali, nela, em todos aqueles que estão precisando de um milagre, Senhor. Aqueles que estão talvez com uma doença, Senhor, neste momento, que essas doenças cessem, em o nome de Jesus. Eu te peço para todos sempre. Amém e amém.